E agora chegou o momento das notícias internacionais e nós vamos ver as notícias que o nosso correspondente separou para a gente. Tudo bem, Pastor Williams? Conta aí quais são os destaques de hoje. Olá, Suzaene, André, telespectadores. Hoje a NN homenageia os 500 anos de um movimento que transformou o mundo. Paz. Talvez esta seja a melhor palavra para definir o movimento que teve como seu maior expoente Martinho Lutero. Mas ele não atuou sozinho. 2 séculos antes da Reforma Protestante ficar conhecida em toda a Europa, nascia na Inglaterra John Wycliffe, a estrela da manhã da Reforma. Teólogo e professor da Universidade de Oxford, ele foi o primeiro tradutor da Bíblia para o inglês. Durante centenas de anos, a Bíblia e sua interpretação estiveram restritas a líderes religiosos e recheadas de tradições, a exemplo do judaísmo na época de Cristo. Os escritos de Wycliffe influenciaram a John Hus, excomungado 4 vezes e queimado vivo em 1415, a mando da Igreja Romana. Antes de ser martirizado, Hus disse: "Vocês podem cozinhar este ganso", significado do seu nome em tcheco, "mas dentro de 1 século surgirá um cisne que prevalecerá." E de fato, 100 anos depois surge Martinho Lutero, que aplicou a profecia para si. Intrépido, sincero, austero e com grande sentimento de culpa. Este era Lutero. Nascido em Eisleben, na Alemanha, em 1483, ele estudou ciências naturais, história, filosofia e astronomia. Não fosse por uma experiência traumática, quando quase morreu atingido por um raio, teria seguido o sonho dos pais de ser advogado. Atribuindo o milagre ao favor divino, decide ser um monge. Como fiel religioso, fez tudo o que podia para estar em paz com Deus. Não conseguindo, desesperou-se. Penitências e sacrifícios não satisfizeram os anseios de sua alma. Neste tempo, o cristianismo havia adotado doutrinas como a veneração de santos e anjos, culto a imagens e relíquias e observância do domingo no lugar do sábado. E mais, a venda de indulgências havia se popularizado, especialmente no contexto da construção da Basílica de São Pedro. Em 1511, enquanto subia devotamente a escada de Pilatos em Roma, uma voz semelhante a um trovão pareceu dizer-lhe: "O justo viverá da fé." Ergueu-se de um salto e saiu apressadamente do lugar, envergonhado e horrorizado. Esse texto nunca perdeu a força sobre a sua alma. Mas o ponto alto de sua vida e da reforma foi o dia 31 de outubro de 1517. Nesta data, Lutero teria afixado 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. As teses de Lutero, que, entre outras coisas, dizem que o verdadeiro tesouro da Igreja é o Santo Evangelho da Glória e da Graça de Deus, foram o estupim de um movimento que falava a língua do povo, com o povo e defendia a autoridade da Bíblia sobre a tradição e a Igreja. Mas o protestantismo traspassou as bordas do velho continente e ganhou o mundo, tornando conhecida a essência do Evangelho e servindo como base para a formação dos Estados Unidos, onde mais de 3 séculos depois nasce o movimento adventista e a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem sua sede nesta nação. Até a música teria seus genes alterados pela reforma. Castelo Forte, o hino do movimento composto por Lutero em 1529, influenciou as obras de Bach, Mendelssohn, Wagner e Strauss. Lutero viveu no momento maduro dos protestos contra os abusos políticos e religiosos de sua época e usou pena e papel como seus melhores aliados.
Em 1522, produz a primeira tradução do Novo Testamento em alemão coloquial e em 1534, uma tradução de toda a Bíblia. Agora, gente comum podia entender a vontade de Deus. Gutenberg e sua imprensa também foram fundamentais para este momento na história. História que continua atual, de acordo com o presidente mundial adventista, pastor Ted Wilson. Que privilégio é estar em pé em frente da igreja em Wittenberg, onde Martinho Lutero pregou tantas vezes, cheio de paixão pela graça de Deus, pela vida eterna, pela justiça vindoura e pela graça de Jesus Cristo. Estes grandes temas da Reforma, que agora já têm 500 anos de história, são tão recentes como a Bíblia diante dos nossos olhos. Are as fresh as the Bible in front of you. Bem, na próxima semana nós voltamos com mais informações de fé, amor e esperança. Até lá, se Deus quiser. É com vocês, André, Suzaene. Muito bom, pastor. Obrigada pelas informações. E o ANN volta na semana que vem.